seguinte, gente, ó, voltando aqui, né, para nossa aula referente aí ao controle externo, tá? Nós estamos na lei complementar, na lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado, e a gente vai falar agora a respeito do controle interno, tá? É uma questão aqui que simplesmente vai repetir o que a gente estuda na Constituição, inclusive no direito constitucional. Porque no direito constitucional a gente não tem análise lá dos artigos 70 a 75 da Constituição, lá a gente tem as bases de toda essa parte também referente ao controle interno. O mesmo acontece na Constituição do Estado, o mesmo acontece na lei orgânica. Então o texto é o mesmo. Aqui, ó, é o mesmo texto do artigo 74 da Constituição Federal, que agora eu não estou lembrando qual que é o artigo da Constituição Estadual, mas é 50 e alguma coisa, não sei se é o 59, tá por ali, né? Então assim, ó, tanto faz você estudar por lá, estudar aqui na lei complementar, tá? Então vejam só, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de, é o mesmo texto, ó. 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos do Estado. Então todo controle interno faz essa avaliação, né? Avaliação das metas do PPA, a execução dos programas de governo, tá? Os orçamentos do Estado, tá? No âmbito da Constituição Federal, fala da União, mas a regra é a mesma, só basta eu transportar ela para o Estado, né? E todo controle interno também faz isso, ó. Tem a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Basicamente, se a gente parar para perceber aqui, ó, o que o Tribunal de Contas faz no controle externo, o controle interno também tem que fazer. Tá? Eu não tenho muitas vezes dentro de um órgão da administração pública uma auditoria interna, uma controladoria interna. Ó, no âmbito da União, não existe a Controladoria Geral da União? A Controladoria Geral da União, por exemplo, faz tudo isso aqui. Tá? A auditoria interna do órgão XYZ também faz isso aqui. Tá? E se a gente parar para pensar, o Tribunal de Contas também faz. E por que eu tenho isso? Ora, porque o sistema de controle interno ele está integrado com o controle externo e vice-versa. Tá? Isso a gente estuda na própria Constituição, lá no artigo 70 da Constituição Federal. Então é redundante, começa a repetir. Tá? Como a controladoria se localiza dentro da estrutura? Porque houve um tempo que eu extingui, tempo atrás, que eu extingui esse controlador. Não pode extinguir. Eu não posso extinguir um órgão de controle interno, porque senão eu vou prejudicar o próprio controle interno. Tá? Eu tenho que lembrar, a Constituição, gente, ela é claríssima no artigo 70. Quando eu falo de controle, de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, tá? Eu tenho um sistema integrado de controle interno com controle externo com controle interno. Não existe controle da administração pública sem ter controle interno, sem ter controle externo. Então, eu não posso, por exemplo, extinguir dentro de um órgão público a auditoria interna. Eu não posso extinguir dentro da União, por exemplo, uma Controladoria Geral da União. Tudo bem, eu até posso mudar o nome, criar um outro órgão. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a Constituição proíbe a não existência de um controle interno. Sempre vai ter que ter um órgão responsável pelo controle interno. Tá? Hoje, parando para pensar em União, como que acontece na União? Eu tenho a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e a existência da CGU não impede que cada ministério, que cada órgão da União tenha também a sua respectiva auditoria interna. Então a CGU, a Controladoria Geral da União, é um avanço se for parar para pensar. Porque a CGU, no plano interno da União, ela coordena, tá? E é como se fosse um órgão central de todo o controle interno. Porque antes o controle interno ele era pulverizado. Todo órgão público tem o seu respectivo controle interno. Mas eu não tinha nada que centralizasse esse controle interno. Quem que centraliza esse controle interno hoje no âmbito da União? A Controladoria Geral da União. E seria muito bom, inclusive, se os estados fizessem a mesma coisa. Que o Estado tivesse uma Controladoria Geral do Estado, controlando, unificando
as políticas de controle interno, padronizando as políticas de controle interno. Qual que é uma das grandes funções da CGU hoje, no âmbito da União? Padronizar o controle interno na administração pública da União como um todo. Porque antigamente o que acontecia? O Ministério da Fazenda tinha uma forma de controle interno, o Ministério da Educação tinha outra forma de controle interno. Muitas vezes eu tinha sistemas de controle interno que não se conversavam no âmbito da administração e hoje isso é padronizado, né? Tanto é que os tão criticados acordos de leniência que estão sendo firmados, por exemplo, são firmados aonde? No âmbito da CGU. Inclusive está dando discussão se isso poderia também ser firmado no âmbito do TCU. Isso é uma coisa que, como é ainda muito nova, né, é algo que vai ser discutido aí no âmbito da doutrina do controle externo e do controle interno, tá? Mas o importante é perceber o seguinte, ó, toda a administração pública tem que ter controle interno e o controle interno tem essas finalidades. E que se a gente parar para pensar, não tem novidade nenhuma aqui. Tudo a gente já viu que o TCE faz. Aquilo que o TCE faz, o controle interno também tem que fazer. Em regra, gente, o ideal é que nem chegue no controle externo, né? Que o próprio controle interno seja capaz, suficiente de verificar a existência de alguma irregularidade, de verificar as questões referentes à legalidade, resultados, eficácia, eficiência das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial, né? Então, é de se admirar o seguinte, como que no âmbito da União se permite uma pedalada fiscal. O órgão de controle interno no âmbito da União falhou. Ou, se bobear, orientou de forma incorreta, achando que não era uma pedalada fiscal, por exemplo. Tá? É aquela história, né? O caso é complexo. Não vou entrar no caso concreto não, porque é sempre complexo aqui. Inciso terceiro. Exercer o controle das operações de crédito, avais e outras garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado. Pergunta de concurso, tá? O Tribunal de Contas fiscaliza as operações de crédito que são realizadas pelo Estado de Santa Catarina? Fiscaliza. O controle interno também. Tá? Aqui entra muito a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? A gente vai estudar lá na lei de responsabilidade fiscal as operações de crédito e os limites para operações de crédito, tá? Então a gente vai ver que isso, né, controlar isso é tanto função do controle interno quanto função do controle externo, tá? Inciso quarto, que é inclusive a questão mais comum em concurso, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Constantemente eu tenho troca de informações entre o controle externo e o controle interno e vice-versa, tá? Por quê? Porque é uma função institucional do controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, ok? Isso aqui é cópia da Constituição Federal e também cópia da Constituição do Estado, de qualquer Estado, tá? Isso aqui é o artigo 74 da Constituição Federal em termos práticos. Só que lá no 74 eu estou falando do TCU, estou falando do controle, né, externo e do controle interno no âmbito da União. Basta você tirar a União e colocar Estado, que o texto é a mesma coisa, tá? Então, por isso que é uma questão comum em concursos públicos, é porque está no próprio texto da Constituição Federal. 61. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades, né? Então, eu estou falando como que o controle interno auxilia e troca informações com o controle externo, tá? 1. Organizar e executar por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado, programação de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando ao tribunal os respectivos relatórios. Pergunta de concurso, tá? A auditoria interna da Secretaria de Estado de Educação, ou sei lá, o órgão interno lá de controle da Secretaria de Estado da Educação, ela pode receber uma determinação, o órgão de controle interno pode receber uma determinação do TCE para realizar auditorias internas na pasta da educação? Pode, tá? Então, o órgão de controle interno pode fazer isso de ofício, por vontade própria, como também por determinação do TCE. Isso aqui é questão de concurso para a prova de vocês, tá? Que o TCE pode determinar a realização de uma programação de auditorias
por parte do órgão de controle interno. Então, o órgão de controle interno aqui, ele está subordinado. Ele tem que cumprir a determinação do TCE, tá? Então, cuidado com isso aí. Inciso segundo, realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer. Questão óbvia, né? Eu vou ter lá o parecer da auditoria interna, eu vou ter, né, o certificado de auditoria, o relatório da respectiva auditoria interna. E inciso terceiro, ó, alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas especial, sempre que tomar conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no caput do artigo 10 dessa lei. O caput do artigo 10 está falando da atuação do TCE. Quando o TCE faz tomada de contas especial, tá? Mas imagine o seguinte, ó, eu sou o auditor interno do órgão estadual X, fico sabendo de uma irregularidade cometida por um funcionário, por um servidor, tá? Eu vou formalmente, né, alertar formalmente a autoridade administrativa competente para ser instaurado internamente uma tomada de contas especial, de modo a levantar, a verificar a ocorrência de alguma irregularidade, tá? Então, eu provoco, por exemplo, o secretário, para que o secretário determine essa tomada de contas especial. Eu provoco, por exemplo, sei lá, o diretor-geral, para que o diretor-geral internamente, né, promova a investigação, instaure aí essa tomada de contas especial, sempre com a participação do controle interno. Entenderam? Então é por isso que eu tenho, né, um inciso terceiro aqui, tá? Artigo 62. Os responsáveis pelo controle interno ou, na falta destes, né, os dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão imediato conhecimento ao tribunal. Qual o tribunal aqui? Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Podem marcar. É cópia da Constituição Federal também, tá? Se eu não me engano, está lá no mesmo artigo 74 da Constituição Federal, se não me falha a memória. Se não for o 72, tá? Mas eu tenho, né, justamente o mesmo texto. Quando o responsável pelo controle interno ou, na falta de um controle interno, de uma auditoria interna, os dirigentes dos órgãos ou entidades, né, da administração pública, estadual ou municipal, tomam conhecimento de uma irregularidade, de uma ilegalidade e não dão imediato conhecimento ao TCE, eles podem ser coniventes? Sim. Podem ser responsabilizados? Sim. Eu posso ter uma responsabilidade solidária, tá? Isso aqui, ó, sempre foi questão de concurso. Então tomem cuidado com o 62, tá? Então atenção aí na prova da SESP. Sábado, né? Pois é, sempre tem o 62, tá? Então cuidado, sempre tem essa questão se o controle interno pode ser conivente ou não. Poder até pode, né? Mas o que vai acontecer com essa conivência? Responsabilidade solidária, sob pena de responsabilidade solidária. Questão super comum, tá? Bem, parágrafo 1º. Na comunicação ao tribunal, o dirigente do órgão de controle interno competente indicará as providências para 1. Corrigir a ilegalidade ou a irregularidade apurada. Óbvio, né? Ele não é responsável pelo controle interno, então ele reconhece, observa ali a ilegalidade, a irregularidade e o quê? Quais são as providências, né, para corrigir a respectiva ilegalidade ou irregularidade apurada. 2. Ressarcir o eventual dano causado ao erário. E 3. Evitar a ocorrências semelhantes, né? Então, olha só, eu sou o responsável pela auditoria interna, pelo controle interno. Primeira coisa, correção da irregularidade, da ilegalidade. Segunda coisa, teve dano? Ressarcimento do dano. Terceira coisa, evitar ocorrências semelhantes. Quais foram as medidas tomadas para que isso não se repita? Quando eu tenho isso aqui acontecendo, gente, eu posso efetivamente afirmar o controle interno agiu. E agiu de forma correta, fazendo o que se espera de um controle interno. Se ele não faz isso, cai no 62. Pode cair justamente na responsabilidade solidária, tá? Parágrafo 2º. Verificada em inspeção ou auditoria, ou no julgamento das contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido comunicadas
comunicadas tempestivamente ao tribunal. Então, ó, por que o auditor interno, em regra, é um cara chato? Ou é um cara que, em regra, no quadro de pessoal, não é tão bem quisto? Porque na hora que ele descobre, o que ele tem que fazer, gente? Comunicar tempestivamente ao tribunal. O que significa tempestivamente? Imediatamente. Na hora ele tem que comunicar. E se ele não comunicar, ele corre o risco de quê? De ser responsabilizado, responder por responsabilidade solidária. Tá? Então, ó, verificada em inspeção ou auditoria ou no julgamento das contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido comunicadas tempestivamente ao tribunal e provada a omissão, o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas para a espécie nessa lei. Tá? Então, está mais uma vez dizendo, ó, ele pode ser responsabilizado por conta da sua conivência, por conta da sua omissão. Tá? 63. O secretário de Estado, supervisor da área ou autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá sobre as contas e o parecer do controle interno expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. Então imagine só a seguinte situação. Peraí, vamos parar para pensar numa empresa chamada Petrobras. Tá? A Petrobras tem um órgão de controle interno? Tem. A Petrobras é órgão da administração indireta, uma sociedade de economia mista, mas não sofre uma supervisão ministerial? Então, como que o ministro de Minas e Energia não sabia do que estava acontecendo na Petrobras? Ou o órgão de controle interno da Petrobras foi muito inocente ou conivente, né? Ou então, tudo que aconteceu dentro da Petrobras foi muito bem feito, de modo que o controle interno não ficou sabendo de nada e o ministro de Minas e Energia, responsável pela pasta e pela supervisão ministerial da Petrobras, também não ficou sabendo de nada. Tá? Então tem a parte teórica, tem a parte prática. Tá? Então tem que observar isso aqui. Ó. O secretário de Estado, em tese, ele fica sabendo de tudo. O ministro de Estado, em tese, fica sabendo de tudo. Então se acontece alguma coisa, eu tenho a responsabilidade não só do responsável pelo controle interno, mas dependendo da situação eu consigo responsabilizar quem também? O secretário de Estado, o ministro de Estado. Tá? Então, aí depende da situação. Né? 64. As normas estabelecidas nesse capítulo aplicam-se ao que couber aos municípios. Então, o mesmo que a gente viu com relação aí, ao controle interno no âmbito do Estado, dos órgãos estaduais, eu vou aplicar, com as devidas adaptações ao município. Agora é o seguinte, ó, capítulo 7, essa parte aqui é outra parte importante da lei orgânica do Tribunal de Contas, porque sempre tem esse questionamento. O que é denúncia? O que é representação? E vocês têm que tomar cuidado, porque quem já estudou principalmente para o Ministério Público, no Ministério Público é ao contrário. No Tribunal de Contas, denúncia é quando vem do cidadão, quando vem do mundo privado, vamos dizer assim. Representação é quando vem da administração pública. Na legislação do MP, quando eu quero provocar o MP, denúncia é algo da titularidade do próprio MP. E representação é que vem do mundo privado. Então é o contrário. Tá? Então, ó, eu estou falando de Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, uma denúncia é quando eu tenho um cidadão, um partido político, uma associação ou um sindicato provocando o Tribunal de Contas. Então, olha só, tá? Artigo 65. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado. Então, qualquer um de nós, enquanto cidadão, nós podemos procurar o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tá? E denunciar alguma irregularidade? Sim. Então, eu vou fazer uma denúncia, porque eu sou um cidadão. Ah, e se é um partido político? Denúncia também. E se é uma associação ou um sindicato? Denúncia. Então, basta lembrar o seguinte, ó, quando é um cidadão ou então alguma instituição da sociedade civil, porque para a gente parar para pensar, partido político, associação ou sindicato não compõem a sociedade civil organizada? Ah, professor, o partido político é a administração pública, não necessariamente.
né? Às vezes eu posso ter um partido político sem nenhum vereador, não conseguiu eleger nenhum vereador, posso ter um partido político, né, que não integra a administração, que pelo contrário pode fazer parte até mesmo da oposição. Ainda assim, eu tenho que lembrar que vai ser denúncia, porque é pessoa jurídica de direito privado, né? Então é isso que eu tenho que lembrar, tá? Então qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidade ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Aí vem o parágrafo 1º, né? A denúncia sobre matéria de competência do tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição. Óbvio, né? Tem que ter a ver com o TCE, né? Ser redigida em linguagem clara e objetiva. Redigida. Pode ser oral, então? Não pode, tem que ser escrita, tá? Ser redigida em linguagem clara e objetiva. Estar acompanhada de indício de prova. Então, eu não posso chegar lá sem prova. Eu tenho que ter pelo menos indícios. Tudo bem, eu não preciso ter a prova concreta, mas eu tenho que demonstrar pelo menos os indícios, pelo menos indício de prova. E conter o nome legível e a assinatura do denunciante, sua qualificação e endereço. Pergunta de concurso: tem denúncia anônima no TCE? Não. Tá? Então eu tenho que lembrar desse detalhe aqui do parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Nos processos de denúncia, a ação do Tribunal de Contas restringir-se-á à apuração do fato denunciado, fundamentando-se na documentação disponível no Tribunal de Contas ou coletada em loco e na legislação vigente à época do fato, né? Então, o cidadão foi lá e fez a denúncia, o partido político foi lá, fez a denúncia, tá? O Tribunal de Contas ele vai restringir a denúncia feita, apurar o fato denunciado, não vai sair procurando outras coisas relacionadas com aquilo que foi denunciado, não, é o fato denunciado. Aqui é muito parecido com comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito, ela vai investigar o quê? Fatos determinados. Tudo bem, se ao longo da investigação surgem outros fatos, a CPI pode investigar outros fatos. O Tribunal de Contas não, ele vai se restringir à apuração do fato denunciado, tá? Fundamentando-se na documentação disponível no Tribunal de Contas ou coletada em loco e também na legislação vigente à época do fato, tá? Parágrafo 3º, a denúncia, uma vez acolhida, somente será arquivada após efetuadas as diligências pertinentes e por decisão fundamentada do Tribunal Pleno. Isso aqui é questão de concurso também, Uma denúncia, quando ela é acolhida, então ela foi recebida, ela foi acolhida porque ela tem fundamento, existem indícios de irregularidade e o denunciante conseguiu demonstrar esses indícios, tá? Ela foi acolhida, ela só pode ser arquivada por decisão fundamentada de quem? Do Tribunal Pleno. Não é nem por uma das câmaras do tribunal, não. Tem que ser o Tribunal Pleno, tem que ser o plenário. Somente por decisão do 7, do plenário ali, não necessariamente unanimidade, mas uma decisão do plenário é que eu consigo arquivar uma denúncia, tá? Parágrafo 4º, na apuração dos fatos denunciados, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo em tomada de contas especial. E não só tomada de contas especial, Pode ser que não gere uma tomada de contas especial, mas às vezes uma tomada de contas, Porque se o dano apurado for de valor igual ou superior àquele previsto no parágrafo 2º do artigo 10 dessa lei. Então, o que a gente já viu? Quando o valor é igual ou superior à referência colocada pelo tribunal, a denúncia pode virar uma tomada de contas especial. Tomada de contas especial não tramita de forma separada e não vai ter um processo específico dentro do Tribunal de Contas, tá? O valor é irrisório, gente. O valor não é igual ou superior à referência fixada pelo Tribunal de Contas. É um valor menor. Vai virar tomada de contas especial a denúncia? Não. Vai tramitar junto com a tomada de contas daquela instituição. Vai tramitar junto com a prestação de contas do governador, do prefeito, se for o caso. Entenderam? Então, quando não for um valor igual ou superior àquele previsto no parágrafo 2º do artigo 10, que é uma referência que vai ser fixada pelo tribunal, sei lá, R$10.000, por exemplo, tá? Se for igual ou superior a R$10.000,
vira tomada de contas especial. Se for, né, inferior, não vira tomada de contas especial. Então, a denúncia pode se tornar uma tomada de contas especial? Sim, afirmativa correta. A denúncia pode se transformar numa tomada de contas especial, desde que, né, o valor, o prejuízo, o desfalque causado ao erário seja um valor igual ou superior à referência regulamentada pelo próprio tribunal, ok? Então, cuidado com isso aí também. Parágrafo 5º. Confirmada irregularidade grave, o tribunal, após o trânsito em julgado da decisão, representará o Ministério Público Estadual para os devidos fins ao governador, né, confirmada irregularidade grave. Então, tem uma irregularidade grave, um crime, por exemplo, tá? O Tribunal de Contas, após o trânsito em julgado da decisão, no âmbito do tribunal, representará ao Ministério Público Estadual. Aqui eu não estou falando do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Se eu tenho a configuração de crime contra a administração pública, gente, tem que passar para o MPE, para o Ministério Público provocar o Poder Judiciário. E aí eu tenho a responsabilidade criminal e não uma responsabilidade contábil. O Tribunal de Contas vai atuar em termos contábeis, financeiros, orçamentários, tá? Agora, se eu tenho uma irregularidade grave que importa, por exemplo, crime, passa para o Ministério Público Estadual, tá? Né, para os devidos fins. Ou então o quê? Ao governador do estado, para que o governador do estado também faça a punição do servidor do executivo que cometeu aquilo ali. Tá? E também o quê? A Assembleia Legislativa, se for o caso de provocar a Assembleia Legislativa. Tá? Então eu tenho algo grave, ó. Eu tenho uma representação ao Ministério Público Estadual para os devidos fins, ao governador do estado também, à Assembleia Legislativa, se apurados no âmbito da administração estadual. Então eu comunico todo mundo. Comunico o MP, comunico o governador, comunico a Assembleia Legislativa. Se apurados no âmbito da administração estadual, né, nesse caso, e ao prefeito municipal e à Câmara de Vereadores, se no âmbito municipal, para conhecimento do fato. Tá? Então, ó, representei ao Ministério Público. Além de representar ao Ministério Público, de passar para o Ministério Público, tá? E aqui eu estou falando representar porque quando eu provoco o Ministério Público nessa situação, eu estou provocando o MP, então eu estou representando junto ao MP, tá? Uma coisa é no âmbito do TCE. Quando um cidadão procura o TCE, tá? Ele oferece uma denúncia, tá? Agora, quando, por exemplo, o TCE, em virtude de ter conhecimento de uma irregularidade grave, provoca o Ministério Público Estadual, o TCE representa junto ao Ministério Público Estadual, entendeu? Porque aí eu vou para a lei orgânica do MP. E a lei orgânica do MP fala que quando vem, né, algo de fora do MP, é uma representação. Quando é o próprio MP que vai agir, ainda mais em crimes de ação penal pública, eu tenho o quê? Uma denúncia, tá? É só para ficar essa nomenclatura aí bem clara, tá? Então, ó, o TCE representou ao MPE. E foi um servidor estadual do executivo que cometeu a irregularidade grave. Espera aí, eu vou representar não só, né, provocar não só o MPE, eu vou comunicar também o governador, eu vou comunicar também a Assembleia Legislativa, se for o caso, se ensejar aí, né, essa provocação, tá? Mas o importante é perceber que vai para o Ministério Público Estadual. E o mesmo no âmbito do município, eu comunico o prefeito municipal, se é um servidor público municipal, eu comunico a Câmara Municipal, tá? Para que tomem as medidas cabíveis também, quando for o caso, tá? Bem, 66. Serão recepcionados pelo tribunal como representação os expedientes formulados por agentes públicos, né? Comunicando a ocorrência e irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se dessa forma por força de lei específica. Tá? Parágrafo único, aplica-se à representação as normas relativas à denúncia. Ó, qual que tende a ser a questão do examinador aqui? Seguinte, o que é a denúncia? Denúncia é quando vem do cidadão, do partido político, do sindicato, da associação, ok? E quando que é representação? Serão recepcionados pelo tribunal como representação os expedientes formulados por agentes públicos. Então, quando vem da administração pública, representação. Quando vem do mundo privado,
eu tenho uma denúncia, ok? Então, basta lembrar isso aí, deve ser a principal questão. Sanções, pode ser que caia? Acho difícil, tá? Mas olha só o que a gente tem. A probabilidade maior de cair era quando tinha o regimento interno. Como não tem mais o regimento interno no edital do concurso de vocês, tá? A questão aqui deve ser bem simples, ó. Então, capítulo 8º, né? Sanções. Artigo 67. O Tribunal de Contas poderá aplicar aos administradores e demais responsáveis, no âmbito estadual e municipal, as sanções previstas nessa lei e no seu regimento interno, né? Então, claramente, o Tribunal de Contas tem esse poder de aplicar sanções. Aí, primeiro, ó, multas, tá? 68, vale a pena marcar o 68. Na teoria, ele é muito bonito, né? Olha só. Quando o responsável for julgado em débito, além do ressarcimento a que está obrigado, poderá ainda o tribunal aplicar-lhe multa de até 100% do valor do dano causado ao erário. Eu causei um prejuízo de 50 mil reais ao erário. O que o Tribunal de Contas pode me aplicar? Uma multa de 50 mil, ou seja, eu tenho que devolver os 50 mil e ainda pagar a multa de 50 mil, ou seja, 100 mil reais. Tá? Qual que é o cuidado que eu quero que vocês tenham aqui? Ó? Até 100%. Então, existe uma discricionariedade por parte do Tribunal de Contas em fixar essa multa, tá? Pode ser uma multa de até 100%, tá? Isso aqui, ó, é uma situação teórica onde isso vai acontecer. O Tribunal de Contas pode ir lá e aplicar a multa de até 100%. 69. O tribunal aplicará a multa de até 5 mil reais aos responsáveis por contas julgadas irregulares, de que não resulte débito nos termos do parágrafo único do artigo 21 dessa lei. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Eu não tive dano ao erário, eu não tive débito ao erário, mas o responsável vai ser punido com a aplicação de uma multa. De até quanto que é essa multa? De até 5 mil reais. Professor, só isso eu posso ter reajuste, tá? Aliás, eu tenho reajuste. Aqui é simplesmente uma referência, tá? Mas o concurso vai trabalhar com a referência que está na lei. Então, se vier até 5 mil reais, não está errado, tá? Porque é o valor de referência previsto na lei. Mas entenderam aqui, ó? Por contas julgadas irregulares de que não resulte débito. A gente já viu isso lá no 21. Não tive débito. Não tive débito, mas, né, eu tive ali alguma irregularidade. Fui multado pelo Tribunal de Contas. Multado em quanto? Para efeitos de concurso, né? Até 5 mil reais. Ah, professor, quanto que vai ser tal valor? Regimento interno. O regimento interno não cai, então não se preocupem, né, como que vai ser essa gradação até os 5 mil reais, tá? 70, tá? O tribunal poderá aplicar multa de até 5 mil reais aos responsáveis por... Não entendi, professor. De novo até 5 mil reais? Gente, na hipótese anterior não tinha débito, não tinha prejuízo nenhum, tá? Agora eu estou falando de outras situações, olha só. O tribunal poderá aplicar multa de até 5 mil reais aos responsáveis por ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do qual resulte dano ao erário. Então, além de devolver, multa de até 5 mil reais. Aí todo mundo fala assim, peraí, professor, não entendi. Porque olha só, eu tenho aqui uma multa de até 5 mil reais quando eu causo dano ao erário. E lá no 68, eu tenho uma multa de até 100% do valor do dano causado ao erário quando eu tenho prejuízo para o erário. E aí? Qual que o Tribunal de Contas vai aplicar? O 68 ou o 70? Quem que responderia a essa questão? O regimento interno. Como o regimento interno não cai, não se preocupem em saber quanto que vai ser uma, quanto que vai ser outra. Se preocupem é o seguinte, ambas existem na lei orgânica? Ambas as possibilidades existem na lei orgânica. E aí, internamente, o Tribunal de Contas vai analisar, tá? Agora, ó, sejam maldosos, né? Quando o concurso virar para vocês e falar o seguinte, ó, eu tenho, né, um ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico do qual resultou o dano ao erário, tá? Ah, então eu vou ter em regra como resposta a multa de até 5 mil reais. Se bem que isso é mais característica de uma Fundação Carlos Chagas, né? Ou de uma banca copiou-colou, uma FEPES da vida. A CESP, né, é difícil ela fazer esse tipo de questionamento, tá? Bem, inciso segundo, ó, ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
eu tive uma grave infração à norma legal. É o caso, né, da acusação que se faz com relação às pedaladas fiscais, tá? Uma grave infração à norma orçamentária, tá? Se aconteceu ou não, são outros 500, nós não vamos entrar no mérito, tá? Mas não existe a acusação de uma infração à norma legal, tá? Então aí eu teria, né, a possibilidade de aplicação de uma multa de até R$5.000 aos responsáveis. Uma das argumentações da defesa da Dilma é isso, que o possível ilícito que ela cometeu não é um ilícito ao ponto de gerar crime de responsabilidade. Não é um ilícito penal, é um ilícito orçamentário, que teria uma consequência orçamentária, conforme previsto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Eu não sei qual que é a penalidade prevista lá, tá? Mas enfim, né, é uma das linhas de defesa aí que se tem aí, né, com relação a isso, que a AGU usa, inclusive, para defender a Dilma perante o TCU, tá? Inciso 3º. Não atendimento no prazo fixado, a diligência ou recomendação do tribunal. Isso aqui é interessante marcar, tá? Ah, fulano de tal tinha que atender, né, a um determinado, realizar uma diligência, uma recomendação do tribunal em um determinado prazo e não atendeu. Multa de até R$5.000, tá? Então, o não atendimento no prazo fixado, a diligência ou recomendação do tribunal gera multa de até R$5.000. 4. Obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas. Auditor de controle externo. O próprio nome já diz, né? Controle externo. Não pode ir fazer uma inspeção, uma auditoria em um determinado órgão? O auditor sofreu uma obstrução ao livre exercício no âmbito da sua respectiva inspeção, da sua respectiva auditoria. O responsável pela obstrução pode ser multado em até R$5.000. Isso aqui, por conta do cargo de vocês, vale a pena marcar também. Tomar cuidado aí com o inciso 4, né? E o mesmo vale para o inciso 5º, Vocês estão lá fazendo auditoria, né? Atuando como auditores de controle externo. Aí eu tenho sonegação de processo, documento ou informação em inspeção ou auditorias. Multa. O responsável, aquele que sonegou a informação, documento, processo, tá? Pode ser multado em até R$5.000 pelo Tribunal de Contas, tá? 6º, reincidência no cumprimento de decisão do tribunal. Então, o cara é reincidente no descumprimento, melhor dizendo, né, de decisão do tribunal. E 7, inobservância de prazos legais ou regulamentares para remessa ao tribunal de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de qualquer outros documentos solicitados por meio informatizado ou documental. Eu tenho um prazo para enviar, não enviei. Multa de até R$5.000, tá? Então, eu tenho essa situação aí no inciso 7, tá? Parágrafo 1º. Fica ainda sujeito à multa prevista no caput desse artigo, até R$5.000, aquele que deixar de cumprir injustificadamente decisão do tribunal, bem como o declarante que não remeter cópia da declaração de bens ao tribunal ou proceder à remessa fora do prazo previsto no regimento interno. Redundante, né, gente? Já tínhamos visto tudo isso anteriormente. Eu não cumpri no prazo previsto pelo tribunal uma determinação do tribunal. Multa de até R$5.000, tá? A única coisa aqui, eu não remeti a minha declaração de bens ao tribunal no prazo previsto. Multa de até R$5.000. A gente já viu isso, se eu não mando um documento no prazo previsto, multa de até R$5.000, tá? Parágrafo 2º. O responsável que não mantiver cópia de segurança dos arquivos atualizados em meio eletrônico, magnético ou físico, se não me engano, meio eletrônico, magnético, né? Ou digital, desculpe, tá? Ou digital, contendo os demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e demais dados indispensáveis à fiscalização do tribunal, fica sujeito à multa prevista no caput desse artigo, sem prejuízo de outras combinações legais. Eu sou o responsável pelo arquivo da instituição, pelos arquivos contábeis, tá? E eu não mantenho nenhum tipo de backup, nenhum tipo de cópia, nada. Aí, sei lá, tive uma inundação, um incêndio e tudo se perdeu, tá? Peraí, eu posso ser responsabilizado? Posso, tá? Multa de até R$5.000. Parágrafo 3º. O regimento interno do tribunal disporá sobre a gradação da multa prevista no caput desse artigo, em função da gravidade da infração. Cai o regimento interno? Não cai, então não se preocupem com isso, né? Parágrafo 4º. O valor fixado no caput desse artigo poderá ser atualizado pelo tribunal,
com base na variação do índice, né, de índice oficial de correção monetária, adotado pelo Estado de Santa Catarina para a atualização dos créditos tributários da Fazenda Pública. O Estado não atualiza seus créditos tributários? Então, o mesmo índice utilizado pelo Estado para atualizar os créditos tributários da Fazenda Pública, ou seja, né, a dívida ativa que as pessoas têm com o Estado, o mesmo índice, o Tribunal de Contas pode utilizar para corrigir, tá, essa multa. É por isso que eu falo, na teoria são R$5.000. Hoje você vai lá na prática, não são R$5.000 mais, porque eu tenho esse valor atualizado constantemente. Entenderam? Tá? Mas se o concurso perguntar qual é o valor de referência, o valor de referência são os R$5.000. 71. A multa combinada pelo tribunal, nos termos do artigo 68, 69 e 70 dessa lei, quando paga após o seu vencimento, será exigida com os acréscimos legais. Já vimos também. Não tem multa, não tem a correção, não tem juros, tá? Então, naturalmente, se eu não pago no prazo legal, eu tenho ali os acréscimos legais, tá? Agora é o seguinte, ó, isso aqui eu acho que pode virar uma questão também é importante. O pessoal que já acompanha o curso aí há mais tempo vai lembrar que eu já chamei a atenção para isso aqui, ó. Ao responsável que por 2 exercícios consecutivos ou não, então sejam alternados ou sejam consecutivos, tá? Ao responsável que por 2 exercícios, né, se é consecutivos ou não, precisava ter falado, né? Ao responsável que por 2 consecutivos tem isso, né, que por 2 exercícios, desculpe, né, tem as suas contas julgadas irregulares por unanimidade, detalhezinho, ó, tem que ter sido uma decisão unânime, tá? Poderá o Tribunal de Contas recomendar cumulativamente com as sanções previstas na seção anterior, multa, ok? E devolução do dinheiro ao erário, né? A inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual ou municipal, por prazo não superior a 5 anos, comunicando a decisão à autoridade competente para a efetivação da medida. O que eu quero que vocês tomem cuidado aqui, ó, tá? Primeiro, o Tribunal de Contas poderá, e poderá o quê? Recomendar. Se é recomendação, é obrigatório, gente, a autoridade responsável pela indicação atender à recomendação do Tribunal de Contas? Não é. Então é uma recomendação. E é uma recomendação que perdura por quanto tempo? 5 anos. No máximo, 5 anos. Ok? Então cuidado com isso aí, ó, tá? Comunicando a decisão à autoridade competente para a efetivação da medida. Ok? Então, se a autoridade competente vai acatar ou não a recomendação do Tribunal de Contas, são outros 500, tá? Mas é uma punição, é uma sanção que, né, o Tribunal de Contas pode aplicar. Seção 3, medidas cautelares, artigo 73. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal de ofício ou a requerimento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, né, determinará cautelarmente o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. Pergunta de concurso também, ó. O Tribunal de Contas, numa medida cautelar, provisória, né, liminar, mas com o objetivo de evitar danos maiores, ele pode, né, determinar aí, ó, o afastamento temporário do responsável, da autoridade pública? Pode. Aqui não é uma recomendação, aqui não é uma possibilidade, ó, tá? Determinará cautelarmente, né, tendo em vista a necessidade, a segurança, né, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. Parágrafo único. Será solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo fixado pelo tribunal, deixar de atender à determinação prevista no caput desse artigo. Então, olha só, é uma determinação, né? Só que, como o Tribunal de Contas tem uma jurisdição meramente contábil, financeira, orçamentária, administrativa,
essa determinação dele, no fundo, não tem muita coercitividade. Porque se o superior quiser manter fulano no lugar, mantém. Só que aí qual que é o risco que ele corre? De ser solidariamente responsável. Então, cuidado com o parágrafo único. Ó. Será solidariamente responsável a autoridade superior competente, exemplo, o secretário de Estado, que no prazo fixado pelo tribunal deixar de atender à determinação prevista no caput desse artigo. Afastar, né? É o teu afastamento. Então, ó, o Tribunal de Contas determina. Só que, na verdade, para a determinação dele valer, depende de quem? Depende do superior hierárquico, daquela autoridade que está sendo afastada. Né? Por que isso acontece? Porque o Tribunal de Contas não integra o poder judiciário. Não tem esse poder coercitivo do ponto de vista jurisdicional. Né? É simplesmente uma questão administrativa, contábil. Tá? O risco que o responsável corre, que o secretário de Estado, por exemplo, corre, tá? É de ser conivente e de ser solidariamente responsável. Tá? Então, cuidado com isso aí. Seria mais interessante não se o Ministério Público determinasse. Gente, sabe onde é que o Ministério Público, sabe onde é que o Tribunal de Contas tinha que estar? O Tribunal de Contas tinha que estar lá nas funções essenciais da Justiça. Porque o Tribunal de Contas, se a gente parar para pensar, é um órgão de controle, é um órgão de fiscalização. Muito parecido com quem? Com o próprio Ministério Público. O Ministério Público não pode fazer termo de ajustamento de conduta e aí não cumpre o termo de ajustamento de conduta. Eu não tenho consequências muito maiores do que simplesmente uma atuação do Tribunal de Contas como a gente tem hoje. Né? Então, na minha opinião, não precisa ser órgão do Poder Judiciário. Igual, por exemplo, na França né? Eu tenho tribunais administrativos no âmbito da França, que é como se fossem os tribunais de contas em termos práticos. Então lá tem valor jurisdicional. Tá? Mas se o Tribunal de Contas ficasse nas funções essenciais da Justiça, já estaria de bom tamanho. Porque hoje o que acontece com o Tribunal de Contas? Ele depende totalmente do Poder Legislativo. Ele é um órgão auxiliar. Né? Então é um órgão auxiliar de controle externo da administração pública. Né? Pensando na teoria, está muito bem pensado, porque os nossos representantes no Poder Legislativo irão fazer de tudo para fiscalizar o gasto da administração pública. Só que na prática não é isso que está acontecendo. Né? Então talvez se o Tribunal de Contas estivesse em um outro local da Constituição, vamos dizer assim, nas funções essenciais da Justiça, ele teria mais efetividade. Talvez não. Né? Aí aquela história, se o Legislativo funcionasse, o Tribunal de Contas funciona, diga-se de passagem, né? O que não funciona é a fiscalização do Poder Legislativo. Tá? Bem, artigo 74. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, solicitar à Procuradoria-Geral do Estado ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis, julgados em débito, visando a segurança do erário, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua respectiva restituição. Olha só, quem que o Tribunal de Contas vai provocar? Aqui é a questão de concurso, tá? Eu quero congelar os bens, fazer o arresto dos bens de uma determinada autoridade que causou dano ao erário. Não pode acontecer? Tá? Então, olha só, o Tribunal de Contas, via Ministério Público junto ao TCE, MPTC, vai pedir para PGE, para Procuradoria-Geral do Estado. Por quê? O Tribunal de Contas é órgão do Poder Judiciário? Não é. Então, para defender o interesse do Estado, eu vou precisar recorrer ao advogado do Estado. Quem são os advogados do Estado? Os procuradores do Estado. Então, vai o procurador do Estado, membro da PGE, e entra com uma medida judicial junto à Justiça Estadual, para que aconteça o arresto dos bens daquele responsável. Entenderam? Então, o Tribunal de Contas não consegue determinar o arresto diretamente, ele não tem poder jurisdicional. Né? Então, naturalmente, ele vai passar para o MPTC e o MPTC, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, vai provocar a Advocacia Geral do Estado, aqui em Santa Catarina, chamada de Procuradoria Geral do Estado. E aí os advogados do Estado vão provocar o Poder Judiciário
para que o Poder Judiciário dê uma medida judicial arrestando, né, congelando os bens ali, sequestrando os bens daquele responsável pelo dano ao erário. Entenderam? Então cuidado aí com 74 também. Capítulo 9, dos recursos. Essa parte aqui também é uma parte importante, tá? A parte que tende a ser cobrada no concurso de vocês, ó. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas, de fiscalização de atos e contratos e de apreciação de atos sujeitos a registro, será assegurada aos responsáveis e interessados ampla defesa. Questão óbvia, né? Contraditório e ampla defesa, tá? 76. Das deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de prestação de contas e tomada de contas, né? Tomada de contas na fiscalização de atos e contratos e na apreciação de atos sujeitos a registro, cabem os seguintes recursos. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é para efeitos de concurso. Dentro do processo administrativo que existe no Tribunal de Contas, tá? Quais são os recursos cabíveis? Eu tenho, primeiro, reconsideração. Depois, embargos de declaração. Depois, reexame, tá? Agravo, né? Então, ó, eu tenho 4 recursos. Reconsideração, embargos de declaração, reexame e agravo. Primeira coisa, eu tenho que lembrar quais são esses 4. Martelar aí na cabeça quais são os 4. Reconsideração, embargos de declaração, reexame e agravo, né? E aí depois, lembrar quando que eu tenho cada um deles, né? Só que antes disso, olha só o parágrafo 1º e 2º, ó. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no regimento. Então, aqui, ó, a exceção está lá no regimento interno, o concurso não vai perguntar. O que a CESP pode criar enquanto alternativa, enquanto afirmativa, melhor dizendo, desculpe, né? É se eu posso conhecer ou não de recurso interposto fora do prazo. Em regra, eu não posso, em regra. Mas existe a possibilidade? Existe. Salvo em razão de superveniência de fatos novos na forma do regimento interno. Então, ó, a CESP vira e faz a seguinte afirmativa. É possível se conhecer de recurso fora do prazo, certo ou errado? É possível. Não é a regra, mas é possível? É possível. Afirmativa correta, tá? Parágrafo 2º. Os recursos previstos nesse artigo não se aplicam à prestação de contas anual do Estado e do município, em que o tribunal emite parecer prévio. Podem marcar o parágrafo 2º no julgamento de prestação de contas do governador, no julgamento de prestação de contas do prefeito, eu não vou aplicar esses recursos, porque em termos práticos, quem que julga as contas do prefeito? A Câmara Municipal. Quem que julga as contas do governador? A Assembleia Legislativa. Quando o Tribunal de Contas, né, analisa as contas do prefeito, ele emite um parecer prévio. Quando eu tenho, né, as contas do governador, eu tenho um parecer prévio, tá? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, na prestação de contas do prefeito, o Tribunal de Contas emitiu um parecer prévio, né, recomendando a rejeição das contas do prefeito. O que o prefeito pode pedir? Reapreciação. Reapreciação não é recurso, tá? E é uma questão específica da prestação de contas municipal. E é só o prefeito que pode pedir reapreciação? A Câmara Municipal também. Então tomem cuidado para a CESP não fazer comparações aqui, tá? Eu estou falando de recurso, gente. Recurso é contra a decisão do tribunal. Em prestação de contas de governador e prestação de contas de prefeito, não tem decisão do tribunal. Tem uma opinião. Qual é a opinião do Tribunal de Contas? Parecer prévio. O próprio nome já diz, ó, parecer. Parecer é decisão? Não. Parecer é uma opinião, tá? Então, cuidado com o parágrafo 2º. Ele é meio que óbvio, né? Implicitamente, a gente já tinha que ter esse raciocínio. Só que ele vem explicitar esse raciocínio. Ó. Os recursos previstos nesse artigo não se aplicam à prestação de contas anual do Estado e do município, em que o tribunal emite parecer prévio. Eu tenho recurso contra decisão. Contra decisão do tribunal, eu tenho recurso. Parecer prévio, não. O máximo que vai acontecer no parecer prévio das contas do prefeito é o quê? Reapreciação. E reapreciação não é recurso, ok? Tomem cuidado com isso aí, tá? Aí é o seguinte, ó,
Quando que eu vou entrar com recurso de reconsideração? Aqui vale a pena a gente fazer uma tabelinha, né? Uma tabelinha com os respectivos recursos e com as respectivas características de cada um deles, tá? Então, o que eu tenho que observar aqui, ó? Basicamente são 3 coisas, tá? Que o concurso sempre cobra nessa parte de lei orgânica do Tribunal de Contas, de qualquer Tribunal de Contas, tá? Primeiro, qual que é o recurso, tá? Aí é o seguinte, além de lembrar qual que é o recurso, eu tenho que lembrar também, ó, quem são os legitimados. Os legitimados a impetrar o respectivo recurso, tá? E por fim é o seguinte, gente, né? Aliás, tem mais uma outra característica. Qual é o prazo? Porque recurso não tem prazo para interpor, tá? E outra coisa que eles perguntam muito, o pessoal que já fez exercícios anteriormente aí, ó, já deve ter visto isso. Efeito, se tem efeito suspensivo. Então, vou colocar aqui, ó. Efeito suspensivo. Se tem ou não tem efeito suspensivo, ok? Então, ó, são essas características. Qual que é o primeiro recurso que eu tenho? O recurso de reconsideração e não reapreciação, tá? Então, ó, reconsideração, tá? Então, olha só, cabe recurso de reconsideração contra a decisão em processo de prestação e tomada de contas, com efeito suspensivo. Opa! Reconsideração tem efeito suspensivo? Tem. Então, vamos colocar um sim aqui, ó. Tem efeito suspensivo, tá? Então, ó, cabe recurso de reconsideração contra a decisão em processo de prestação e tomada de contas, com efeito suspensivo, interposto uma só vez por escrito, pelo responsável, interessado ou Ministério Público. Quem são os legitimados, então? Né? Então, aqui, ó, 3 legitimados. O responsável, tá? O interessado, pode ser um terceiro aqui interessado, né? E o MPTC. Aqui é sempre, né, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, tá? Ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 30 dias, contados da publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Qual que é o prazo, então? 30 dias, ok? Então, ó, reconsideração. Quem são os legitimados da reconsideração? Tá? Responsável pelo dano causado ao erário, pelo, né, a administração do recurso, o responsável. Um interessado, né, na causa ali, na questão. Ou então o MPTC. Prazo 30 dias. Tem efeito suspensivo? Sim, tem efeito suspensivo, tá? Agora é o seguinte, ó. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. É igual processo, né? É igual no âmbito aí do processo civil, por exemplo, ó, embargos de declaração. Então eu tenho aqui, ó, o próximo recurso, embargos de declaração. Qual que é o macetinho aqui, ó? Eu tenho uma decisão que foi uma decisão obscura, contraditória e omissa, né? Oco, né? Eu tenho uma decisão oco, obscura, contraditória e omissa. Sempre que eu tenho uma decisão que é oco, né? Obscura, contraditória e omissa, tá? Eu tenho a possibilidade aí de interpor embargos de declaração. Quem pode interpor? Quem são os legitimados, ó? Os embargos de declaração serão opostos por escrito pelo responsável, interessado ou Ministério Público junto ao MPTC. Então, a mesma coisa, ó. Tá? Colocar aqui, ó, no sentido que eu tenho os mesmos legitimados, tá? Então, eu tenho aí, ó, né, os mesmos legitimados. Prazo dentro de 10 dias a contar, né, a partir da publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico. Então, qual que é o prazo para interpor embargos de declaração? 10 dias. Tá? E aí um detalhe, ó, tem efeito suspensivo os embargos de declaração? Olha o parágrafo 2º. Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para a interposição dos recursos previstos no artigo 76, inciso 1º, 3º e 4º. Pulo o 2º porque o 2º é ele próprio, né? Tá? Então, o que eu tenho que lembrar? Tem efeito suspensivo.
Sim. E suspende, né? Não só a decisão também suspende o prazo para a interposição dos outros recursos. Gente, é igualzinho processo civil. É igualzinho processo do trabalho. Tá? No processo civil, no processo do trabalho, e se eu não me engano, no processo penal também. Né? Então eu tenho a cópia da legislação processual aqui, ó, tá? Então, ó, lembrem-se disso, tem efeito suspensivo, prazo de 10 dias, são os mesmos legitimados, responsável, interessado em MPTC, e quando que eu vou interpor o embargo de declaração? Quando eu tenho uma decisão do tribunal que é oco, obscura, contraditória e omissa, tá? Então, oco, né? Então, tem uma decisão oca, não posso falar oca porque, né, não vai dar o azinho no final ali, então é oco, tá? Bem, próximo recurso aí, ó, o que a gente tem que observar agora, ó? De decisão proferida em processo de fiscalização de ato e contrato, detalhezinho, ó. Estou falando de fiscalização de ato e contrato, não estou falando de prestação, não estou falando de tomada de contas, tá? Eu estou falando, ó, de decisão proferida em processo de fiscalização de atos e contratos e de atos sujeitos a registro. O edital de concurso não é sujeito a registro, por exemplo? A concessão de uma aposentadoria não é um ato sujeito a registro? A gente não estudou isso, tá? Então, ó, de decisão proferida em processo de fiscalização de ato e contrato e de atos sujeitos a registro, cabem recurso de reexame e embargos de declaração. Então, peraí, apareceu um recurso novo aqui, ó. Um recurso de reexame e um recurso de embargos de declaração, tudo bem, embargos de declaração a gente já viu. Então, tomem cuidado, ó. Além da listagem do artigo 76, aliás, desculpe, né? Além de lembrar da reconsideração, eu tenho que lembrar do reexame. Reexame vai ser cabível quando? Quando eu tenho justamente o quê? Fiscalização de atos e contratos e atos sujeitos a registro. Entenderam? Então, ó, para que eu vou usar o reexame? Justamente para quando eu tiver uma decisão proferida em processo de fiscalização de ato ou contrato e atos sujeitos a registro. Tá? Então, quando eu falo desses procedimentos, que são procedimentos mais simples existentes no TCE, quais são os recursos cabíveis somente? Reexame e embargo de declaração. Entenderam? Eu não vou aplicar os outros recursos. Tá? Estou falando desses dois. 80. O recurso de reexame com efeito suspensivo poderá ser interposto uma só vez por escrito pelo responsável, interessado ou Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 30 dias contados a partir da publicação. Então, olha só, reexame, né? Opa, é o próximo recurso aqui, ó. Reexame. Ah, quem são os legitimados? Os mesmos. Responsável, interessado, MPTC. Qual que é o prazo? 30 dias. Tem efeito suspensivo? Tem, sim. Gente, muito parecido com qual recurso? Com a reconsideração. Qual que é a diferença? A diferença é que reconsideração é para as demais decisões do tribunal. Agora, quando for fiscalização de atos e contratos e atos sujeitos a registro, não existe reconsideração, existe o reexame. Entenderam? Então, olha só, eu tive uma decisão do Tribunal de Contas no julgamento de uma tomada de contas. Qual que é o recurso cabível? Reconsideração ou reexame? Reconsideração. Entenderam? Agora, eu tive uma decisão do tribunal, né, num ato sujeito a registro no tribunal. Qual que é o recurso cabível? Reconsideração ou reexame? Reexame. Entenderam? É como se fossem irmãos gêmeos, mas não são univitelinos. Tá? Eu tenho irmãos gêmeos que têm as mesmas características, né? Mas não são iguaizinhos. Por quê? Porque eu tenho aplicação a situações diferentes. Tá? Então, cuidado aí com essa questão do reexame. Tá? Ó, o conselheiro do Tribunal de Contas, detalhe, tá? O conselheiro do Tribunal de Contas poderá propor ao Tribunal Pleno recurso de reexame de decisão prolatada em qualquer processo, dentro do prazo de 2 anos contados da publicação da última deliberação do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Podem marcar. Tá? Olha só, reexame em regra é para que tipo de situação? Fiscalização de atos e contratos e atos sujeitos a registro. Tá?
Quem que interpõe o reexame em regra? Interessado, responsável, MPTC. Em algum momento tem um conselheiro interpondo um recurso aqui? Não tem. Só que aqui a gente está diante de uma situação especial. Como é um conselheiro do TCE que interpõe o recurso, tá? É contra qualquer decisão. Então eu posso ter um reexame contra uma decisão de uma tomada de contas? Posso, quando ele é interposto por um conselheiro. Entenderam? Então tomem cuidado, não vou colocar na tabelinha ali na hora, mas coloquem esse asterisco no reexame. E lembrem-se que existe o reexame interposto por conselheiro. Reexame interposto por conselheiro é contra qualquer decisão e é no prazo de 2 anos, contados da publicação da última deliberação do tribunal no Diário Oficial. Bastante tempo, né? Ah, professor, é como se fosse uma ação rescisória. Cuidado, ação rescisória não é recurso e a gente vai ver que existe a revisão aqui, que é como se fosse efetivamente uma ação rescisória, tá? Parágrafo único, ó. Acolhido o recurso de reexame e verificada a existência de irregularidade passível de imputação de débito ou aplicação de multa, o tribunal ou o relator determinará a citação do responsável ou interessado para, no prazo previsto no regimento interno, apresentar defesa ou justificativa ou recolher o débito, tá? Isso é nesse reexame especial, o reexame interposto por conselheiro. O importante é lembrar, ó, quando o reexame é interposto por conselheiro, é de qualquer decisão e ele tem 2 anos para interpor. Isso que é importante, tá? Ele que é o único legitimado, tá? Bem, 82. De decisão preliminar do tribunal e das câmaras, de despacho singular do relator. Então, ó, decisão preliminar não é decisão definitiva, seja do plenário, seja das câmaras, e de despacho singular do relator, cabe agravo, sem efeito suspensivo, podendo ser interposto pelo responsável interessado no prazo de 5 dias do recebimento do comunicado ou da publicação, conforme o caso, na forma estabelecida no regimento interno. 5 asteriscos no artigo 82, tá? Por que eu estou exagerando? Porque quem já fez aqui questões anteriores do TCE vai lembrar, isso despenca em toda a prova. Porque o que eu tenho que lembrar do agravo, ó, que é o último aqui da nossa tabelinha, tá? Então, ó, agravo, tá? Olha só como é que o agravo vira questão de concurso, tá? Primeiro eu tenho que lembrar quanto que eu posso interpor o agravo, né? Ó, é de decisão preliminar ou então de uma decisão singular, monocrática do relator. Vou entrar com agravo, tá? Primeira pergunta do concurso: quem são os legitimados? Tem o MPTC? Não tem, tá? Então, ó, eu tenho o responsável, tá? Ou então o interessado. O MPTC não entra com agravo. Qual que é o prazo? O prazo são 5 dias, tá? Então, 5 dias o prazo. E aí vem a grande questão de todos os concursos. Até então, todos tinham efeito suspensivo. O agravo tem efeito suspensivo? Não. Não tem efeito suspensivo, tá? Se vocês pegarem as provas anteriores, tudo bem que foi a FEPESE, tá? Que fez o concurso anterior do Tribunal de Contas. Vocês vão ver que isso cai diversas vezes. Se o agravo tem efeito suspensivo ou se não tem. Tá lá, tá? Essa questão do agravo não ter efeito suspensivo, tá? Só para a gente finalizar aqui, ó, parágrafo único. O recurso previsto no caput desse artigo não se aplica à decisão de despacho que ordenar citação e audiência. Citação e audiência não faz sentido ter agravo, né, gente? Eu estou chamando o responsável para se defender no tribunal. Vai ter agravo da citação? Agravo do despacho, da audiência? Não faz sentido, ok? Então, com isso, a gente finaliza aí a aula de hoje. Na próxima aula, a gente fala, né? Continua aqui, ó, mas não mais em recursos, né? A gente vai falar aqui, ó, da revisão. Revisão não é recurso, tá? Mas isso a gente vê na aula que vem, ok? Obrigado, até mais para todos vocês.